A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o nosso tema hoje é as parábolas do Novo Testamento. Como interpretá-las? As parábolas do Novo Testamento, como interpretá-las? Apenas uma nota introdutória, que do Antigo Testamento, os textos mais conhecidos são os 10 mandamentos da lei de Deus. Mas do Novo Testamento, constata-se que são as parábolas. As parábolas do Novo Testamento são as partes mais conhecidas. Nos evangelhos, Jesus é apresentado como alguém que gosta muito de contar parábolas para ensinar. E as parábolas que Jesus conta são tiradas do contexto social, cultural, político e religioso dos seus ouvintes. Neste caso, dos seus contemporâneos. Porém, constata-se que as parábolas são suscetíveis de muitas interpretações por causa das imagens, símbolos e metáforas que elas usam. Vamos, portanto, aprofundar alguns elementos que ajudam a interpretar corretamente as parábolas no Novo Testamento. Primeiro ponto. O que são as parábolas do Novo Testamento? Ora, as parábolas do Novo Testamento são pequenas narrativas que, partindo da realidade concreta do ouvinte, pretendem transmitir a mensagem de Deus. A origem do termo grego para parábola e parábole remete ao hebraico e ao aramaico. Em hebraico diz mashal, que é o termo mais próximo da palavra grega parabolé. Não é? Porém, o sentido do termo hebraico mashal é estabelecido pelo contexto. Não tem um sentido comum ou único para todos os contextos. Assim, primeiro livro de Samuel 10, 12, 24, 14, mashal significa provérbio, por exemplo. Ou em Números 23, 7, mashal é um discurso figurativo e profético. Em Ezequiel 17, 2, mashal é um enigma. E se olhamos para Salmos 49, 4, mashal é um poema. Mas o grego é parabole ou parábole, não é? De onde vem o nosso termo parábola, é uma espécie de comparação através de imagens e símbolos. Não é? É uma espécie de comparação que, colocando o conhecido ao lado do desconhecido, não é? Com o propósito de ensinar sobre as verdades divinas. Então, esta comparação coloca uma realidade conhecida ao lado de outra realidade que é desconhecida, mas com o propósito de ensinar sobre
as verdades divinas. Então, este é o primeiro ponto, não é? No que concerne a etimologia, a origem e o significado, não é? Deste termo parábola. Mas o que é que não são as parábolas? Agora, as parábolas no Novo Testamento, não é? Não são enigmas, não são textos misteriosos destinados aos estudiosos, mas sim textos simples e com linguagem comum. As parábolas no Novo Testamento não são mitos ou fábulas. Elas pertencem a outra categoria de linguagem. Não há nelas os elementos irreais ou as situações impossíveis que caracterizam os mitos e as fábulas. Então, as parábolas do Novo Testamento não contêm elementos irreais ou situações impossíveis que nós encontramos nas fábulas, como a fábula apresenta-nos, por exemplo, uma fábula pode apresentar uma planta a cantar, não é? Ou um animal, sei lá, um animal não sei, a falar pelo celular. Não é? Essas coisas quase impossíveis, a não ser que seja depois de um treinamento do animal, mas a parábola fica geralmente, não é? Geralmente numa linguagem real, se queremos realista, embora use símbolos e imagens, a parábola permanece numa linguagem real ou realista. As parábolas não são provérbios. Não é? O provérbio é geralmente um ditado curto e direto, não é? O provérbio é um ditado curto e direto, com um sentido muito evidente. Enquanto que a parábola tende a ser mais longa. A parábola não é tão curta como um provérbio, não é? Então, a parábola tende a ser muito mais longa do que um provérbio. Embora sejam até semelhantes em questões de propósito, não é? Ambos, o provérbio e a parábola, pretendem transmitir uma mensagem, pretendem ensinar. Então, em termos de propósito, não é? São semelhantes. O provérbio, não é? E a parábola, mas não são iguais, não é? Não são iguais, porque, como dizíamos, o provérbio é um ditado curto e direto, enquanto que a parábola tende a ser muito mais longa. Algumas características das parábolas do Novo Testamento. 4 características. Primeira característica. As parábolas do Novo Testamento contêm um elemento narrativo. Porque a parábola é uma narrativa curta, em que, pelo menos, existe uma sequência de ação, não é? Como numa narrativa, não é? Normal. Há sempre uma sequência de ação. A parábola é uma narrativa, mas pode não ter todos os elementos de uma narrativa, digamos, longa e completa. Mas a parábola tem sempre uma sequência de ações no tempo. Não é? O que acontece primeiro, o que acontece no segundo lugar, o que acontece no terceiro lugar. Há uma sequência de ações também na parábola. E se há algum conflito, algum problema, a parábola também apresenta uma transformação dessa situação. Então, esta é uma característica importante
que quase todas as parábolas são narrativas, só que são curtas. Não têm todos os elementos literários de uma narrativa, mas mantêm, as parábolas conservam sempre uma sequência de ação ou uma transformação de um conflito, de um problema, não é? Que a parábola apresenta. Então, esta é a primeira característica, que a parábola contém elementos narrativos. Segunda característica, a parábola contém elementos fictícios. Elementos fictícios. Agora, elas podem, de fato, as parábolas, podem conter elementos inventados. Não assim a narrativa real. A narrativa real é baseada em eventos históricos reais, enquanto que a parábola, sobretudo a parábola do Novo Testamento, contém alguns elementos inventados. Agora, inventados não quer dizer que estejam fora do contexto. São inventados, mas sempre dentro do contexto do ouvinte. Contém a parábola, esta é a terceira característica, também a parábola contém elementos reais. Não só elementos fictícios, inventados, mas também elementos reais, porque a parábola usa elementos reais, plantas, pessoas, animais ou seres espirituais, mas também seres divinos, familiares, ao ouvinte, conhecidos, não é? Agora, embora a parábola, ou embora a história narrada pela parábola não seja real, os elementos usados são reais. Este ponto também é particularmente importante. Repito que, embora a história narrada pela parábola não seja real, mas os elementos nela usados são reais. Então, ou plantas, animais, pessoas, anjos, seres espirituais, seres divinos, conhecidos pelos ouvintes. Então, faz-se uma mistura de todos esses seres que são reais, embora nem sempre a história que eles protagonizam, não é real. Eu gostaria que isso ficasse muito claro. Os elementos usados são reais, é como numa história normal, não é? Onde eu tenho personagens reais, tenho o Padre Joaquim, tenho, não sei, a irmã Antônia, tenho o catequista José. São pessoas reais, são personagens reais de uma história, são pessoas até conhecidas, não é? Pelos ouvintes, mas o que estão a julgar, não é? Ou a história que eles protagonizam nem sempre é real. Então, este ponto é muito importante, que não contém só a parábola, não contém apenas elementos fictícios, mas também elementos reais, embora nem a história contada nem sempre é real. Outra característica, a quarta, eu gostaria de sublinhar, é o fato de que a parábola contém elementos metafóricos. Isso simplesmente quer dizer que a parábola usa metáforas. A parábola usa metáforas, que é uma comparação, não é? Uma comparação não direta, uma comparação indireta, não é?
Essa é a metáfora. Em síntese, perante uma parábola, devemos basicamente identificar estas 4 características, não é? O elemento narrativo, o elemento fictício, o elemento real e o elemento metafórico. Então, estes são 4 características importantíssimas quando nos deparamos com uma parábola no Novo Testamento. Então, identificar o elemento narrativo, como é que se comporta a história, essa parábola, como é que ela se comporta do ponto de vista narrativo, se há personagens, o que é que fazem as personagens, se há sequência de ação, não é? Se há sequência de ação, ou identificar a segunda característica, não é? O elemento fictício, coisas que constam, ou informações que constam na parábola, mas são inventadas. Identificar o elemento real, quer dizer, que é mesmo, que de fato é um elemento conhecido, é tirado do contexto do ouvinte, e identificar a 4ª característica, que é o elemento metafórico, onde está na parábola a metáfora. Onde está a metáfora na parábola que eu estou a ler, que eu estou a interpretar. Convido-vos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Bem-vindos à segunda parte do nosso programa de estudo bíblico Raio-X da Bíblia de hoje. O nosso tema hoje
as parábolas do Novo Testamento, como interpretá-las. Na primeira parte, fizemos uma breve introdução, uma breve nota introdutória, em que dizíamos que as parábolas do Novo Testamento, dentro do contexto dos livros do Novo Testamento, são uma das partes mais conhecidas na Bíblia. E dissemos na introdução que nos evangelhos Jesus é apresentado como alguém que gosta muito de contar parábolas e que as parábolas que ele conta são tiradas do contexto social, cultural, político, religioso dos ouvintes. Porém, que na interpretação da Bíblia constata-se que as parábolas são suscetíveis de muitas interpretações por causa das imagens, símbolos e metáforas que elas usam, e que então valia a pena aprofundar alguns elementos que ajudariam a interpretar corretamente as parábolas. E começamos também na primeira parte por definir o que é a parábola, ou o que são as parábolas do ponto de vista da origem do termo parábola, partindo também do seu paralelo, o termo paralelo em hebraico, mashal, depois parabole ou parabole, que é do grego. E depois dissemos o que as parábolas não eram. Dissemos que não eram textos misteriosos destinados só aos estudiosos, que não eram fábulas, nem mitos, que não eram provérbios. E também abordamos as 4 características fundamentais da parábola, que continham elementos narrativos, elementos fictícios, elementos reais e elementos metafóricos. Então agora, nesta segunda parte, continuamos com o nosso tema. Vamos tratar primeiro a questão dos erros na interpretação das parábolas. Erros na interpretação das parábolas. Erros comuns na interpretação das parábolas. Primeiro erro: estabelecer uma posição doutrinária somente por uma parábola. Há muita verdade que é esclarecida para nós pelas parábolas de Jesus, mas precisam sempre ser entendidas à luz dos ensinamentos claros e gerais da Sagrada Escritura. Tomemos, por exemplo, Marcos 11, 13 a 14. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto, mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: ninguém jamais coma do teu fruto. Este é Marcos 11, 13 a 14. Agora, o erro comum, estabelecer uma posição doutrinária somente partindo de uma parábola. Qual é o erro que muitos cometem ao interpretar esta parábola, por exemplo? Chegam a uma conclusão errada, não é? E afirmam que a parábola apresenta um Deus que amaldiçoa, porque Jesus amaldiçoou a figueira, não é? Então, a conclusão aqui, ou a imagem que a parábola ou o evangelista Marcos apresenta de Jesus é que é um Deus que amaldiçoa. Mas é um erro, porque aqui está-se fazendo assim, estaríamos a tomar ou a estabelecer uma posição doutrinária somente partindo de uma parábola. Enquanto que recomenda-se na interpretação, não é, considerar sempre os ensinamentos gerais da Bíblia. Essa não é a imagem que a Bíblia em geral apresenta de um Deus que castiga, de um Deus castigador. Então é um erro muito comum ler uma parábola, tirar uma conclusão só baseando-se naquela parábola, sem olhar para o contexto geral do ensinamento ou da doutrina da Sagrada Escritura. Segundo erro, muito comum na interpretação das parábolas, é perder-se nos pormenores da parábola. Os pormenores de uma parábola às vezes podem até ter significado, mas na maioria das vezes os pormenores não contêm nenhum significado oculto e são simplesmente designados a
a preencher a história. Assim, se tomamos, por exemplo, Lucas 15, o bezerro gordo, né? Lucas 15 é a parábola do filho pródigo, né? O bezerro gordo que o pai manda degolar, não é? Para festejar o regresso do filho, a música que se escuta, não é? Que se toca para festejar, as danças nesta parábola são símbolos, mas não é que, de fato, digamos, são elementos narrativos que não são símbolos muito significativos, não são muito simbólicos. Então, não precisaria deter-se muito a estudar o bezerro gordo, o que é que significa, a música, o que é que significa, a dança na história, o que é que significa, porque são elementos para adornar a história, simplesmente para dizer que houve muita alegria, que o pai se alegrou. Então, a parábola insere os elementos do bezerro gordo, da música e das danças, simplesmente para adornar a história. Mas o erro que se comete muitas vezes ao interpretar a parábola é deter-se e até perder-se nos pormenores da parábola, esquecendo-nos que a parábola é uma narrativa que, para fazer sentido, precisa que cada detalhe se encaixe. Então, muitos desses elementos são simplesmente detalhes para adornar ou para encaixar todo o sentido, não é? Mas na interpretação não precisamos procurar a verdade ou o significado de cada palavra, de cada termo da parábola. Temos que, de fato, aprender a detectar, não é? Ou a identificar o que cada termo, o que papel cada termo joga, não é? Cada palavra joga dentro do contexto geral da parábola. Terceiro erro é que é interpretar uma parábola com base em detalhes ou informações que não aparecem na parábola. Interpretar uma parábola baseando-nos naquilo que na parábola não foi dito. Então aqui, se existe uma informação omitida, não podemos tomá-la como base de interpretação. É normal que haja lacunas numa parábola, mas o importante é o que foi dito, é o que aparece na parábola. Se tomamos, por exemplo, a parábola, se retomamos ainda a parábola do filho pródigo, é um erro interpretar esta parábola partindo, por exemplo, de uma, digamos, de uma ideia ou imaginação da mãe do filho pródigo. Existem intérpretes da Sagrada Escritura que partem dos sentimentos da mãe do filho pródigo, mas a parábola não fala da mãe. A parábola fala do pai do filho pródigo, não é? Mas tem intérpretes da Sagrada Escritura que começam a especular, a dizer, imagine se o pai acolheu, ou quando o pai festejava, a mãe o que é que estava a fazer? A mãe é que estava a preparar o bezerro, a mãe é que preparou o bezerro para o filho, então por isso as mamães também devem ser muito submissas, devem ser muito disponíveis, devem amar os seus filhos. Esses conselhos são bons, não é? A mãe deve amar os seus filhos, mas não se pode inventar informação que não existe na parábola para poder passar conselhos, mesmo que eles sejam bons. Essa é uma má
interpretação da Sagrada Escritura. É um erro grave interpretar uma parábola ou também outros textos da Sagrada Escritura baseando-nos somente numa informação não contida na parábola, não mencionada na parábola. Então, por que Jesus ensinou através de parábolas? Por que Jesus ensinou através de parábolas? Primeiro, porque as parábolas são altamente pedagógicas. Jesus veio para ensinar com palavras e obras. Não é? Jesus veio para ensinar com palavras e obras. Então, a parábola é um instrumento, sobretudo naquele tempo, não é? Um instrumento muito pedagógico. Primeiro porque é de fácil fixação na memória. Não é? A parábola, sendo uma história curta, é de fácil fixação na memória. Por isso é altamente pedagógica. Segundo, porque a parábola reclama do ouvinte a necessidade de buscar a explicação, a necessidade de encontrar uma explicação, estimula curiosidade. A parábola estimula curiosidade. Terceiro, a parábola estimula reflexão e leva à ação. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, quando Jesus diz, vai tu e faz o mesmo. Não é? Vai e faz tu o mesmo. Não é? Então, estimula a ação. A parábola estimula a ação. Mas outro elemento, por que Jesus usa a parábola? Porque a parábola deixa uma impressão duradoura no tempo, uma impressão no ouvinte, não é? Que uma impressão que é duradoura e convence. Por exemplo, Jesus podia ter dito, se tomarmos Lucas 18, quando Jesus fala daquela viúva que rogava insistentemente a um juiz injusto que a ajudasse, não é? Jesus podia ter dito, vocês devem ser persistentes em suas orações, não é? Mas em vez disso, não é? Ele conta uma parábola. Porque a impressão que deixa a parábola é muito mais duradoura e efetiva do que um imperativo. Sejam persistentes na oração, não é? Não se cansem de rezar. Essa é uma exortação direta ou um imperativo, não é? Mas contando talvez a mesma mensagem, não é? Transmitindo a mesma mensagem através de uma parábola, então a impressão que deixa no ouvinte é muito mais duradoura e efetiva, porque a parábola não contém só a força do imperativo, não é? Repito este exemplo, por exemplo, sejam persistentes na oração, seria digamos, a forma de dar ou de exortar, não é? A forma direta de exortar, mas em vez de exortar assim diretamente, o que Jesus faz em Lucas 18 é falar através, ou ensinar, ou exortar através de uma parábola, porque a parábola, as imagens, os símbolos, deixam no ouvinte uma impressão que dura, não é? Uma impressão que dura também no tempo. E último ponto, para interpretar uma parábola, gostaria de realçar apenas 4 dicas.
primeira dica, considerar sempre o contexto. Todas as parábolas foram primeiramente contadas a uma determinada audiência, numa ocasião específica e com um objetivo específico. Por exemplo, as 3 parábolas sobre as coisas perdidas em Lucas 15, a ovelha perdida, versículo 1 a 7, a moeda perdida, versículos 8 a 10, e o filho perdido, ou o filho pródigo, versículos 11 a 32, são uma resposta aos ataques feitos contra Jesus pela má companhia que ele que diziam que ele tinha maus companheiros ou más amizades que ele mantinha, não é? Nos versículos 1 a 2, que diziam: este acolhe os pecadores e come com eles. Então, como resposta a essa acusação, este acolhe os pecadores e come com eles, Jesus conta a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo, para dizer que Deus é assim, Deus acolhe as pessoas perdidas. Então ele assim justificava a sua amizade com os ladrões, com as prostitutas, com as pessoas rejeitadas pela sociedade. Então há um contexto concreto. Esse é o contexto de acusação de Jesus, não é? Que ele, para responder, não é, a essa acusação, conta uma parábola. Então, também para interpretar uma parábola, devemos conhecer o contexto. Então, para interpretar a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo, então a pessoa deve conhecer que é o contexto de rejeição de Jesus por causa das suas amizades com digamos, com os pecadores. Então, é muito importante o conhecer sempre o contexto. Por que Jesus contou essa parábola? Então, esta é a primeira pergunta, para conhecer o contexto. Por que Jesus contou essa parábola? Então, e está lá no texto mesmo, ou no texto anterior, ou no texto posterior, ou dentro da mesma parábola, fica aí especificado, está especificado o motivo, porque a razão, não é? Porque que Jesus contou uma determinada parábola. E é preciso, neste caso, considerar todo o quadro, não é? O quadro completo do momento, os ouvintes, os destinatários da parábola, como dizíamos, o que motivou a parábola, o local onde está inserida a parábola na Bíblia, não é? Aí é muito bom ver se o texto que precede a parábola é uma parábola, o texto posterior também é outra parábola. Então, jogar, não é? Para ver, de fato, aí o contexto em que a parábola foi contada por Jesus. Segunda dica, além do contexto, a segunda dica é preciso procurar a verdade principal que a parábola pretende ensinar. Muitas parábolas pretendem desenvolver apenas um ponto. A maioria das parábolas pretendem desenvolver apenas um ponto, uma doutrina, um ensinamento. Agora, lições secundárias também podem existir, mas não devem deter toda a atenção do intérprete da parábola. Não é? Procurar a verdade principal da parábola, a mensagem principal da parábola. Por exemplo, se tomamos o exemplo Lucas 12, 13 a 21, não é? Lucas 12, 13 a 21. Disse-lhe então alguém do meio do povo: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança.
Jesus respondeu-lhe: meu amigo, quem me constitui juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo: guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende das suas riquezas. E propôs-lhe esta parábola. Havia um homem rico cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo: que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: farei o seguinte, derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: oh, minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Depois, porém, lhe disse: insensato. Não dizia, no versículo 20, Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que ajuntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Agora, procurar a verdade principal. Agora, ao contar esta parábola do rico insensato, não é? Que o contexto deixa claro, tanto no início quanto na conclusão, qual era o objetivo desejado. Jesus está a falar dos perigos da ganância e avareza. De fato, ele conclui dizendo: assim é aquele que para si junta tesouro e não é rico para com Deus. A interpretação da parábola em questão nem de longe pode fugir disso, não é? Então, detectar sempre a verdade principal da parábola, embora haja outras pequenas verdades dentro da parábola, mas ser capaz de detectar a mensagem principal da parábola. Terceira dica: fazer aplicação pessoal. Terceira dica para interpretar a parábola do Novo Testamento: fazer aplicação pessoal. E as perguntas mais importantes são: encontrei a mim mesmo nesta parábola? Quais mudanças na minha vida, nos meus pensamentos, no meu comportamento, esta parábola exige de mim? O que é que significa para a minha vida esta parábola? Qual é a mensagem pessoal para mim? Então, a aplicação pessoal é a terceira dica. Mas gostaria de acrescentar uma quarta dica, mais do contexto africano. No contexto africano, recomenda-se, até porque diria em quase todos os contextos, poderia até em todos os contextos também, em outras culturas, mas pronto, já que estamos no contexto africano. Então, recomenda-se fazer uma aplicação não simplesmente pessoal, mas também comunitária, através de perguntas tais como: existem histórias na nossa cultura que se parecem a esta parábola que estou a ler? Ou a mensagem que a história da minha cultura pretende transmitir, será que é a mesma mensagem que a parábola pretende transmitir? Neste caso, se a mensagem for igual, de fato ratifica-se o valor cultural, enaltece-se o valor cultural, preserva-se, não é? O elemento cultural, não é? Mas se a mensagem do valor cultural, da história ou da parábola da minha cultura não for a mesma, não é? Que aquela do Evangelho, então, não é? Nesse caso, o cristão adopta a mensagem da parábola do Evangelho. Então, estas são as 4 dicas, não é? Para interpretar a parábola, não é? Dizíamos considerar o contexto, primeira dica. Segunda, procurar a verdade principal, a mensagem principal. Terceira, fazer aplicação pessoal. Quarta dica, fazer aplicação comunitária. Por hoje podemos ficar por aqui. Agradecer àqueles que têm acompanhado este estudo bíblico desde os primeiros passos que demos até aqui.
recordar que é o 50º raio-x da Bíblia, o de hoje, não é? São 50 temas, é motivo para agradecer a Deus que conseguimos completar 50 temas de estudos bíblicos, não é? Até hoje. Este é o 50º, por isso é que gostaria de agradecer de maneira especial aqueles que nos têm acompanhado, né, desde os primeiros passos, né, que demos até aqui. Partimos com temas muito simples, o que é a Bíblia, sua composição, estrutura, transmissão, até chegarmos a temas de interpretação, não é, do texto bíblico, como o de hoje, não é? Então, gostaria de fato agradecer muito, neste caso, a muitos irmãos que eu sei que têm acompanhado este raio-x da Bíblia. Outros talvez começaram e desistiram. Na mesma, muito obrigado, não é, a todos, mas o fato de estarmos a completar já 50 temas do programa de estudo bíblico Raio-X da Bíblia, temas vários, não é, para audiências também, uma audiência muito diversificada, não é, que tentamos adaptar-nos a adultos, jovens, crianças, idosos, talvez gente culta, menos culta. Então, não tem sido fácil, mas temos fé que alguma coisa, não é? Alguma semente fica aí no coração, alguma semente de Deus tem ficado no coração das pessoas. E também tenho fé que essa semente, tarde ou cedo, vai dar fruto, vai produzir muito fruto na vida dos ouvintes. Então, muito obrigado, até a próxima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário componiano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.